ouvir a voz do Salvador. Esse texto é um texto tão direto e tão simples que a gente não vai ter um sermão, uma devocional. Devocional é aquela forma mais simples que a gente olha a palavra de Deus, e muito obrigado, Manuel. Aquela forma mais simples que a gente olha a palavra de Deus e tira uma lição prática para a nossa vida. Então a gente vai parar e tirar uma lição prática sobre a nossa vida. E aí eu estava pensando, meu Deus, tem hora que a gente é muito... Caramba, eu já procurei outra palavra e não achei. Burro. Ficou bom assim? Se a gente quiser modificar, nós podemos torná-la melhor. A gente pode chamar de ecus asininos. Ecus asininos é burro em latim. Então, se a gente quiser não ser tão burro, então fala que nós somos ecus asininos, né? Porque tem hora que a gente é burro demais, cara. A vida é muito simples. As coisas são muito claras. Mas a gente precisa parar de vez em quando para poder pensar o óbvio, para poder pensar o que a gente já sabe, para poder pensar que no final da devocional a gente vai estar aqui todo mundo meio constrangido, porque a gente vai falar, puxa vida, eu podia buscar mais a palavra de Deus, eu sou muito ecos, asininos, né? Eu sou muito burro, porque se eu tivesse o cuidado de buscar mais a palavra de Deus, eu estaria entendendo melhor quem é Deus. E se eu entender melhor quem é Deus, e aí o entender não é o entender puramente racional, não é o entender puramente intelectual, não é o entender de eu conhecer sobre Deus, mas é se eu tiver um conhecimento de quem é Deus, se eu experimentar quem é Deus na minha vida, a vida ganha muito mais sentido. E às vezes eu fico me debatendo com algumas coisas da vida, fico me debatendo com alguns conceitos da vida e não cuido do óbvio. E aí a minha vida vai ladeira abaixo muitas vezes. Muitas vezes eu vou afundando a minha vida, vou afundando meus projetos, vou afundando meus sonhos, vou afundando minha família, vou afundando minha igreja, vou afundando quem está perto de mim, porque eu não cuido das coisas óbvias. Esse salmo, o salmo todo, ele para poder glorificar a palavra de Deus. Vários termos são usados no salmo para a palavra de Deus aqui: decretos, leis, mandamentos, palavra. Todo o salmo é o salmista parando para poder engrandecer a palavra de Deus. E hoje eu queria que a gente estivesse pensando em alguns desses benefícios. Os benefícios, hoje eu troquei do Deus da palavra, no sentido da gente poder perceber que o Deus, eu nunca vou tocar, eu nunca vou experimentar no sentido racional, se eu não for capaz de perceber o Deus na palavra, porque a forma que Deus se revelou para mim está na palavra. Então, eu conheço Deus através da palavra, eu não conheço, essa história de querer conhecer Deus através do testemunho dos outros é furado, sabia? Tem hora que a gente tem mania de gostar de ouvir falar o que Deus fez na minha vida, e aí eu fico querendo conhecer um Deus que o outro experimenta, e não um Deus que eu experimento. O tanto que eu busco a palavra de Deus, é o tanto que eu amo Deus. O tanto que eu experimento o Deus da palavra, é o tanto que eu busco a palavra de Deus. Essa história da gente viver alheio à palavra de Deus e imaginar que com isso nós estamos mantendo comunhão com o Deus da palavra é furado. Vou repetir isso. Essa história da gente imaginar que conhece o Deus da palavra e não busca a palavra de Deus é furado. A nossa relação com Deus se dá através da palavra. E veja, esse texto vai trazer algumas coisas muito simples para nós. Primeiro, Deus faz bem aos seus servos. Eu precisava sair de casa para vir domingo à noite na igreja para poder ouvir pastor falar que Deus faz bem. Isso até o diabo sabe. Só que quando o salmista coloca isso na palavra, ele fala como uma experiência pessoal, dizendo assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
tens feito bem ao teu servo, Senhor. Eu estou falando contigo, eu estou me direcionando a ti, e eu estou declarando para ti que o Senhor tem feito bem para mim. Se nós olharmos um pouquinho mais abaixo, no versículo 68, diz assim: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Senhor, eu sei que o Senhor é bom, a minha alma experimenta isso, não é alguma coisa que a minha razão me diz pura e simplesmente, a minha alma experimenta isso. Lá na minha casa a gente sabe que o Senhor é bom, lá na minha vida íntima eu sei que o Senhor é bom, na hora que eu paro para estar em oração diante de ti, eu oro e sei que o Senhor é bom. Eu tenho essa experiência, só que o texto vai dizer, segundo a tua palavra. Quem me torna claro isso é a tua palavra. O fato do Senhor ser bom e viver na sua transcendência, não significa que o Senhor é bom na minha imanência, que eu experimento o Senhor no dia a dia. Eu experimento a bondade do Senhor na tua palavra. É a tua palavra quem grava no meu coração. É a tua palavra quem testifica ao meu coração, é a tua palavra quem ministra ao meu coração, é a tua palavra que traz ao meu coração essa consciência de que o Senhor é bom e de que o Senhor me faz bem. Por isso, ele vai dizer, logo no versículo seguinte: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Senhor, já que é a tua palavra que me ensina, então eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, eu vou pedir que o Senhor me dê bom juízo, capacidade de raciocínio. Em outra palavra, eu vou pedir que o Senhor me dê inteligência, para que eu possa ler a tua palavra, e eu possa compreender a tua palavra, e eu possa ver o Senhor na tua palavra. Então eu quero que o Senhor me dê bom juízo, e eu quero que o Senhor me dê conhecimento, eu quero que o Senhor me dê capacidade de compreender a tua palavra, porque é a tua palavra quem me mostra o Senhor, é a tua palavra quem me evidencia o Senhor, é a tua palavra quem torna claro para mim quem é o Senhor, porque eu creio na tua palavra, eu creio nos teus mandamentos, é a expressão que ele usa. Porque eu creio na tua palavra, eu busco o Senhor na tua palavra, e porque eu busco o Senhor na tua palavra, eu tenho experimentado que o Senhor é bom e o Senhor tem me feito bem. Simples. Simples. Por isso é que nós somos todos muito apegados a Deus, por isso é que nós somos todos muito encantados com Deus, por isso é que nós somos todos cada vez mais dependentes de Deus, é porque a gente tem buscado na palavra. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós só somos de Deus no domingo. A gente só busca Deus no domingo, cara. A nossa experiência espiritual começa domingo de manhã e termina domingo de noite. De segunda a sábado, muitas vezes, a gente sabe que Deus é bom por ouvir falar, a gente sabe que Deus tem feito bem porque a gente ouve outras pessoas, mas muitas vezes nós vamos vivendo no automático. Eu falava igual o amigão, né, que era o cachorro lá de casa, mas o cachorro lá de casa já morreu. A gente vive no automático como os animais irracionais, ou aquelas pessoas que não conhecem a Deus. O profeta Osés vai dizer assim: conhecerei e prosseguirei conhecendo o Senhor. Como é que eu faço isso? Na palavra. Qual é o nível de envolvimento que eu tenho com a palavra? Quando foi a última vez que eu fiz uma oração apaixonada, dizendo assim: Senhor, me dá sabedoria e inteligência para compreender a tua palavra, porque é a tua palavra quem alimenta o meu coração do Senhor. Muitas vezes nós vamos vivendo uma vida absolutamente alheia à palavra. Ou seja, somos ecos aseninos, porque o que me dá intimidade com Deus é a palavra. O que me alimenta o coração é a palavra. Por isso o pedido do salmista é: Senhor, aumenta a minha inteligência e aumenta a minha sabedoria, para que eu possa buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque eu creio na tua palavra. E aqui está um diferencial, irmãos. Sabe o que acontece?
às vezes nós não cremos tanto assim na palavra. A gente não acha que a palavra é tão sagrada. A gente não acha que a palavra é tão importante. A gente não acha mesmo que a palavra alimenta a nossa alma. A gente tem uma relação com a palavra que é uma relação meio distante, como aquele casamento que as pessoas moram juntas, dormem juntas. Algumas vezes elas até se encontram sexualmente, mas de alma elas já não se encontram faz tempo. Elas vêm para a igreja e tomam a santa ceia, mas não tem comunhão com o outro. Às vezes a nossa relação com a palavra de Deus, ela é uma relação meio assim. Se alguém perguntar, você ama? A gente diz, amo. Você ama a palavra de Deus pra caramba. Quem é a palavra de Deus para você? Eu vou responder a palavra do meu pai. Meu pai dizia assim, é o livro mais certo do mundo. Aí a gente dizia assim, pai, aí a Bíblia diz que depois da morte a gente vai ter vida. Ele fala assim, mas essa parte eu não concordo muito não. A palavra de Deus, ela é uma coisa muito importante, mas eu não creio na palavra. O salmista para e diz assim, aumenta o meu juízo, o meu conhecimento, porque eu creio nos teus mandamentos. É o que eu creio da palavra que me movimenta a ela. Então, a gente para e pensa em primeiro lugar, o nosso Deus é bom e faz o bem. Quem é que me dá a compreensão disso? A palavra. A comunhão com a palavra. Eu tinha um colega no seminário, que no seminário a gente tinha culto todos os dias. Então tinha uma hora que a gente saía da aula e ia para o culto. E aí os professores ficavam pegando no pé, porque os alunos não gostavam de levar a Bíblia. E aí eu lembro do César Marinho, um rapaz que vem pregar aqui no final do mês, de outubro. O César passou assim, e aí fulano, a Bíblia, pô? Ele falou, está aqui no coração. Eu nem preciso da Bíblia, está aqui no coração. Aquele indígena que pregou aqui outro dia, ele decorou o Novo Testamento. Então se você perguntar para ele, o que diz lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz. O que diz lá em Mateus não sei quanto, ele diz, porque ele decorou. Porque ele falou aqui aquele dia, que a palavra de Deus é a coisa mais importante da vida dele. Ele crê na palavra, a palavra que me diz que Deus é bom e me faz o bem. Segundo, a palavra que me diz que mesmo no tempo da aflição, o Senhor está ministrando sobre a minha vida. Eu estou passando por uma aflição terrível, eu estou passando por um problema que nunca imaginei. Talvez eu nem esteja entendendo o que Deus está ministrando sobre mim, mas o salmista para e fala assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Na hora que eu estava passando por uma aflição horrível da minha vida, eu estava andando errado e não percebia. Antes daquela grande aflição, eu estava caminhando por um caminho que não era do Senhor e não percebia. Antes de passar por aquele aperreio, eu não sabia que eu estava andando errado. Hoje o Moreira citou esse versículo, nós vamos citar aqui, né? Que está um pouquinho na frente, terminando esse trecho aqui, porque ele diz assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Na hora do aperreio, na hora da aflição, na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do medo, na hora da dúvida, na hora que nós olhamos para dentro de nós e sentimos que não tinha mais jeito, o Senhor estava ministrando sobre nós, Ele estava nos preparando. Por isso o salmista diz, eu andava errado, mas agora eu aguardo, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. De vez em quando Deus pega a gente e dá uma apertada, uma apertadinha. Para quê? Para a gente aprender a buscá-lo, onde? Na palavra. De vez em quando Deus dá uma apertadinha de mão na cabeça da gente, assim, que é para poder a gente acordar, que é para poder a gente ficar atento,
que é para poder a gente perceber que Ele continua presente, fazendo, agindo, ministrando, trabalhando, melhorando a nossa vida, trazendo a gente de volta de novo. Mas a gente tem dificuldade de entender isso, sabe por quê? Porque nós não buscamos a palavra. O salmista diz assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, eu me comprazo na tua lei. Senhor, os soberbos, eles continuam inventando mentira a meu respeito. O salmista era rei, e o rei tem sempre alguém para poder dar uma burdoada. Os soberbos continuam falando de mim, eu continuo esperando a tua palavra. O que me traz a paz é a palavra. Angústias? Sim. Aflições? Sim. Mentira do outro? Sim. Mas o que me mantém sóbrio, o que me mantém vivo, o que me mantém atuante, é a certeza que eu tenho da tua palavra. Eu posso parar no meio da angústia e dizer assim: Senhor, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A gente conversou hoje aqui na escola dominical esse tema, né? Foi bonito, eu achei maravilhoso a aula de hoje. O conteúdo da revista é muito bom. Essa perspectiva da gente poder parar e olhar a vida a partir da palavra de Deus e não a partir da lógica humana. Essa coisa da gente entender a vida e tudo o que acontece na vida a partir da palavra de Deus e não da lógica humana. O Aquilini falou uma frase hoje aqui para mim que eu vou guardar. Não sei se ele pegou de outro lugar. Se ele pegou de outro lugar, ele vai ter que me citar depois, porque eu vou ficar citando o tempo todo, que foi ele que citou aqui na devocional. Não existe plano de Deus enterrado em cemitério. Não existe plano de Deus enterrado em cemitério. Tudo que acontece, porque a Bíblia diz que nenhum dos teus planos são frustrados. Quem é que dá ao coração essa certeza? A palavra. Se nós não tivermos comunhão com a palavra, a gente não entende isso. Por isso é que o salmista para e diz assim: na hora do aperreio, na hora que eu estava passando por problema, eu entendi que eu estava caminhando no caminho errado, e Deus me trouxe de volta, trabalhou comigo, e eu posso agora dizer: foi-me bom ter passado pela aflição. Irmãos, quem traz essa consciência a nós é a palavra, e eu não preciso passar pela aflição para poder entender isso. Quanto mais eu me apegar e quanto mais eu buscar a palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus for presente na minha vida, quanto mais o meu coração experienciar a palavra, quanto mais a palavra deixar de ser um conceito e passar a ser a vida, mais o nosso coração é capaz de entender Deus. Por isso o salmista para no meio do aperreio e diz assim: Deus é bom e faz o bem, porque a palavra de Deus me deixa claro isso. Por último, o salmista para e fala que Deus, aquilo que procede do coração de Deus, vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Volta a dizer: caramba, como a gente é burro. A coisa mais importante que o homem pode experimentar é aquilo que procede da boca de Deus. E nós temos a absoluta liberdade para acessar isso a hora que queremos. Esse trecho aqui está muito difícil. A gente pega o celular e bota lá Bíblia na linguagem de hoje. Não, eu quero na Bíblia viva. Não, eu quero na Bíblia da versão corrigida. Não, eu quero Bíblia com português e inglês. Não, eu gosto da Bíblia com português, inglês e espanhol. Não, eu quero a Bíblia em francês. Não, eu quero uma Bíblia que eu possa apertar numa palavra lá, eu vou lá e aperto uma palavrinha, ela sai a palavra em grego ou em hebraico, com a tradução lá embaixo. Eu tenho qualquer coisa da Bíblia. A fonte do que tem de maior valor para o ser humano, nós temos absoluta liberdade de acesso. Nós estávamos na célula sexta-feira, a Denise estava partilhando que essa experiência de fé que a gente tem aqui no Ocidente, ela é muito pequena em relação às pessoas que estão no Oriente, por exemplo, ou em outros lugares onde é perseguido. É fácil ser crente aqui, é tão fácil ser crente aqui, que a gente não liga muito.
Nos países perseguidos, onde a igreja, as pessoas vão lá e botam fogo na igreja, onde as pessoas vão lá e matam um crente de vez em quando, as pessoas dão um valor tão grande àquilo, que aquilo se torna realmente a coisa mais importante da vida. E toda vez que eu falo isso, me lembro do desenho animado do Tio Patinhas. Quer dizer, não era um desenho animado, era do gibi mesmo, agora que eu estou lembrando. Era do gibi. No dia que o Tio Patinhas estava passando de avião num canto, e ele caiu o avião dele lá, e aí ele foi tomar uma Coca-Cola que tinha, e aquilo virou uma briga na aldeia, por causa da tampinha da Coca-Cola. E as pessoas começaram a disputar a tampinha da Coca-Cola. Daí a pouco eles estavam vendendo porco para trocar por uma tampinha. E aí o outro um vendia o porco, o outro vendia dois porcos, e aquilo foi virando um desespero na aldeia, porque a coisa mais valiosa da aldeia passou a ser a tampinha da Coca-Cola. E o Tio Patinhas imediatamente pensou: eu vou bamburrado e ganhar dinheiro. Não via a hora de arrumar o avião dele. Arrumou o avião, foi embora, encheu o avião de tampinha de Coca-Cola. E chegou na aldeia, botou lá e foi vender tampinha de Coca-Cola. Só que agora tinha tanta tampinha que aquilo perdeu o valor. A gente tem tanta Bíblia, a gente tem tanta liberdade, a gente tem tanta coisa que a Bíblia vai ficando escanteada lá no canto da nossa casa, e a gente usou hoje para vir na igreja, e agora nós só vamos usar domingo que vem de novo, porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, porque eu tenho outras coisas mais valiosas para fazer, porque tem outras coisas que ganharam maior valor na minha vida, e porque elas ganharam maior valor na minha vida, então eu vou me dedicar a essas coisas. É isso, irmãos. Sabe por quê que muitos de nós aqui não vai ler a Bíblia durante a semana de jeito nenhum? Porque acha que a Bíblia não tem o mesmo valor que tem comer, beber, trabalhar, jogar, brincar, namorar, viajar. É porque nós achamos que um monte de outras coisas são mais importantes do que a palavra de Deus. Por isso é que a vida tem se tornado árida, seca, esquisita, pobre, tacanha. Por isso é que a vida tem se tornado medíocre para a maioria dos seres humanos. E é por isso que a vida tem se tornado tão mesquinha mesmo dentro da igreja. Porque o salmista diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Para o salmista que começa esse trecho da sua poesia fazendo uma afirmação simples: Deus é bom. Essa experiência da alma do salmista é resultado dessa consciência. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A gente ama ouro, ama prata, ama aquilo que tem valor material. Nem gosto de ouro. Se alguém for me dar um presentinho de ouro, me dá um de coco, que eu gosto mais, me dá um de palha, que eu gosto mais. Mas não é isso, não é ouro que nós estamos falando. O que o salmista está falando aqui é: as coisas mais valiosas materiais encantam a nossa vida mais do que qualquer coisa, e nós nos encantamos com as coisas materiais, e nós nos encantamos com o dinheiro que ganhamos, e nós nos encantamos com o carro que compramos, e nós nos encantamos com a roupa que vestimos. Alguns se encantam com a beleza que tem. Tudo vai acabar. E aí o Senhor Jesus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O Senhor Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde está a coisa mais importante da tua vida, o teu coração pulsa lá. No carro, no cônjuge, no filho, no salário, no dinheiro,
Ah, não, de jeito nenhum. Meu coração pulsa em Deus. Só que eu me dedico mesmo ao meu trabalho. Eu amo a palavra, mas eu dedico mesmo à minha beleza. Eu gosto daquilo que eu vejo. O meu coração pulsa naquilo que eu vejo. Aí na hora que a coisa aperta, na hora que a aflição vem sobre a alma, aí não tem salão de beleza que dê jeito. Aí não tem banco que dê jeito. Aí não tem médico que dê jeito. Aí não tem nada que dê jeito. Porque algumas coisas elas acontecem no interior do interior do interior do homem. E as coisas que acontecem no interior do homem é o que gera muitas coisas depois, e as coisas que são geradas depois não tem nada material que dá valor. Por isso o Senhor Jesus também vai ensinar, também em Mateus capítulo 6, dizendo assim: aprenda uma coisa, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então o salmista para e diz assim: eu prefiro uma palavra que sai da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Ah, que novidade! Eu já sabia disso. Você também sabia disso. O problema é, irmãos, qual é o lugar que a palavra de Deus está ocupando na tua vida? Qual é o lugar que a palavra de Deus está ocupando na minha vida? Ah, e também não é pelo muito ler. Não é muito ler, é como eu leio, é como eu ouço, é qual o valor que o meu coração dá à palavra. Meu pai falava muito pouco comigo, e mandava menos ainda. Minha mãe falava demais, e mandava tanto quanto falava. Mas eu obedecia o meu pai, sempre, e minha mãe quase nunca, porque falava demais. Eu não dava tanta importância à voz da minha mãe, mas eu dava muita importância à voz do meu pai. Qual é a importância que eu dou à palavra de Deus? Qual é a importância que você dá à palavra de Deus? O salmista diz assim: tens feito bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A gente de repente pode sair daqui hoje um pouco mais inteligente, um pouco mais sábios. É só a gente parar e tomar uma decisão de qual é a postura que nós vamos ter quanto à palavra de Deus. Qual é a dedicação que nós temos à palavra de Deus? Nós nos dedicamos ao que amamos. Nós nos dedicamos ao que amamos. Talvez hoje a nossa oração seja: Senhor, me ensina a te amar. Me dá sabedoria para que eu busque a tua palavra, porque a tua palavra é mais importante para mim do que qualquer coisa nessa terra. Porque quem sabe eu vou aprender a parar num determinado momento e ler assim: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. E isso vai tocar profundamente a minha alma. E eu vou estar aperreado uma hora, mas eu vou dizer assim: mas eu sei que o Senhor não me faltará. Porque eu aprendi na palavra. Porque a palavra de Deus toca o meu coração. Porque a palavra de Deus é a coisa mais importante da minha vida. Porque eu vou me dedicar um pouco mais à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus
é que me dá a consciência de que Deus é bom, é que me dá a certeza de que Deus me trabalha mesmo na aflição, é que me dá a consciência de que nada é mais importante para mim do que a palavra de Deus. Vamos orar? É o nosso Deus.